Centro Educativo Municipal, desembargador Dr. Antônio de Freitas Rezende. Aula de número 23, disciplina Matemática, 5º ano A. Data: 4/8/2020. Professor Erismar Souza. Geometria. Contornos. Nós vamos fazer a correção sobre o conteúdo contornos que nós vimos na videoaula anterior, onde ficou algumas atividades para vocês responderem. E agora nós iremos fazer a correção. Então, vocês vão precisar estar com o livro aberto na página 42. Página 42. Contornos, certo? Logo aí na página 42 já inicia com o exercício, né? Primeiro, Orlando, Matheus e Lúcia resolveram mostrar exemplos de figuras geométricas conhecidas como contornos. Cada um fez de maneira diferente. Observe e escreva o nome de cada contorno. Eles já foram vistos nos anos anteriores. Nós temos aí. Orlando contornou a face de uma moeda. Ou seja, pegou uma moeda, colocou sobre uma área plana, uma folha de papel, aí circulou e obteve essa imagem aqui, como eu mostrei na videoaula anterior. E como a gente chama isso? Circunferência, certo? A resposta. Circunferência. Que quando a gente faz uma circunferência e pinta ela dentro, a gente chama de círculo. Mas ela não está pintada. Vocês estão vendo aí que foi apenas o contorno, apenas uma linha ao redor da moeda. A moeda é um círculo, porque além dela ter a linha ao redor, ela é toda preenchida, ela é cheia. Agora, quando é apenas um contorno, como por exemplo um bambolê, um anel, a gente chama de circunferência, certo? Quem acertou põe o certinho e quem errou faça a correção agora. Mateus usou um pedaço de barbante, olha só, e montou essa imagem aí, ó, esse contorno. Como é o nome do contorno que ele obteve? Retângulo, ok? É um retângulo. Quem acertou põe um certinho, quem errou. Lúcia usou palitos e ela formou essa imagem aí, certo? Ela obteve o contorno de um triângulo, tá bom? Triângulo. Quem acertou, põe certinho. Aqui tem um exemplo aqui mostrando, ó, que eu coloquei um cubo sobre uma parte plana e fiz só o contorno da parte de baixo, ó, e obtive aqui um quadrado, ok? E vamos continuar. Explorar e descobrir. Pegue um sólido geométrico que tem uma face quadrada, que foi justamente essa aqui, ó, tá bom? Foi feita aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho para vocês verem. A face quadrada. Um dado, né? Pode ser um dado, uma caixinha quadrada. Que tem uma face quadrada. Contorne essa face no caderno para obter um quadrado. Que é o outro exemplo de contorno. Foi aquilo que eu fiz agora há pouco. Eu mostrei aí no livro. Agora, observe o nome e a posição de cada sólido geométrico desenhado abaixo. Escreva o nome do contorno que será obtido da face apoiada na folha de papel. Faça isso concretamente em uma folha de papel sulfite e verifique se você acertou. Um cone. Se a gente desenhar só a base do cone, a parte de baixo, como eu mostrei na videoaula passada, a gente vai ter uma circunferência, tá aí a resposta, tá bom? E de um paralelepípedo, se eu desenhar só uma face dele, só a parte que está sobre um papel, a gente obtém-se um retângulo. E no caso da pirâmide, a gente obtém um triângulo, certo? Tá até desenhadinho aí nas respostas, viu? Vocês podem conferir. Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, faça a correção. A gente vai continuando o slide. Se for necessário, vocês deem uma pausa, certo? E vamos agora para a página 43. Na página 43, nós temos uma tabela aí onde tem 4 figuras, não é isso? Desenhadas. 4 regiões planas, a região A, B, C e D. Os contornos dessas regiões planas estão desenhados a seguir, mas não na mesma ordem. Então, indique as letras correspondentes.
Olha só, esse primeiro contorno aqui é o contorno da figura D. Olha, pode observar, se você for contornar só o D lá, você obtém justamente igual essa primeira aqui, dessa segunda tabela aqui, tem apenas o contorno, então fica D. E essa segunda figura é o contorno da figura da região plana C. E esse outro contorno é o contorno da região plana A. E esse último é o contorno de B. Certinho? É tudo no livro de vocês, então a sequência ficaria D, C, A e B. Quem acertou, põe o certinho do lado. Quem não acertou, pode fazer a correção, tá bom? Terceira questão. Desenhe o contorno das regiões planas A e B nos espaços indicados. Aí nós temos aí A, aí vocês teriam que fazer o contorno ao lado. E temos a figura B, o contorno. Temos a região plana B e vamos ter que fazer o contorno de B. Tá aqui a resposta, como deveria ficar, ó. Certinho? Se vocês fizeram assim, tudo bem. Põe só o certinho. Se não, façam a correção aí. Quarta questão. Na figura lá ao lado, estão desenhados dois contornos, um verde e um preto. Dizemos que o ponto P é comum aos contornos, ou seja, aos dois contornos, pois pertence a eles ao mesmo tempo. Considere na figura os pontos A, B, P, R e S e responda. Além do ponto P, qual outro ponto da figura é comum aos dois contornos? O ponto A. Vocês podem observar aqui que o ponto P não é comum, o ponto A também é, ó. Ele tá comumzinho bem aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá nas duas figuras, então a resposta é o ponto A. Na B, qual ponto pertence ao contorno verde, mas não pertence ao contorno preto? Tá bem aqui, ó. É o R. Ele tá lá no verde, mas não tá no preto. Vocês estão vendo? E o ponto S pertence a qual dos dois contornos? O ponto S, esse aqui do lado de fora, não pertence a nenhum. Ele tá fora, tanto do verde quanto do preto. Então a resposta é a nenhum. Então só nenhum dos dois, certo? Então vamos para cá. Regiões planas, não é isso? Aqui na página 44. Complete o quadro abaixo. Para cada placa, você vai escrever o nome do contorno que lembra, o significado dela de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, como na primeira linha. Aí nós estamos vendo aqui, tá aqui as placas A, B, C, D, E, F, G, H e I. Todas elas têm formas, né, de regiões planas e dá para formar contornos delas. Então, vamos lá. A plaquinha A, ela tem forma de octógono, já está respondido, né? Uma figura que tem 8 lados. E o significado é parada obrigatória. Na B, tem forma de triângulo. Vocês podem observando aí. Vocês vão olhando a tabelinha de baixo e vão olhando a figura de cima. De triângulo, não é isso? E significa dê a preferência. A figurinha C tem forma de circunferência. E significa siga em frente, que é aquela circunferência com uma setinha preta para cima, né? Na D, tem a forma de um quadrado. Significa saliência ou lombada, certo? Quando você vê uma plaquinha como essa, significa lombada. E na letra E, tem forma de um retângulo. Significa pré-sinalização ou Bauru. Siga em frente Jaú e vire à direita. Na F, tem forma de quadrado, significa ponte estreita, né? Que é essa plaquinha amarela, onde tem 2 tracinhos dentro, né? Isso, mostrando para um lado e para o outro, 2 forminhas, significa ponte estreita. G, tem forma de circunferência. Aí tem essa circunferência com a letrinha E dentro, significa estacionamento regulamentado. Na H, circunferência também. Significa proibido ultrapassar. Tem os 2 carrinhos e uma faixazinha cortada. E na letra I, um quadrado. Aí tem 3,20 metros e tem uma setinha para baixo e uma outra para cima. Significa altura limitada a 3,20 metros, ou seja, 3 metros e 20 centímetros. Tá bom? Vocês podem dar uma paradazinha aí na tabela para vocês analisarem bem direitinho.
ok? Para vocês ir respondendo, porque talvez as plaquinhas vocês não sabiam o significado de tudo, né? Eu vi vários alunos acertar os contornos todos, mas as plaquinhas não sabiam todas, né? Até porque a gente não conhece muito todas, né? Só quem já estudou o Código Brasileiro, tirou a carteira de habilitação, ou quem já conhece mesmo as placas, né? Eu conheço praticamente todas as placas, tá bom? Então, nossa videoaula, encerrando por aqui, informações. As atividades deverão ser copiadas e respondidas no caderno, capriche na letra para que sejam compreendidas, use o livro didático de matemática como suporte das páginas 42 a 44. Ok? Essa era a aula de número 23 e eu vou já postar a aula de número 24, que é apenas mais uma explicação sobre esse conteúdo contorno, tá bom? Somente uma explicaçãozinha. Atividade de matemática. Aqui nós fomos a correção, não teve atividade, tem as atividades de arte. E nós vamos para a aula de número 24, que eu vou postar agora, mas apenas uma explicação para vocês entenderem um pouquinho mais, tá bom? Eu vou colocar ela como número 24 para ser uma sequência dessa aula de número 23. Então, encerramos por aqui.